Ora, muito boa tarde a todos, aos que estão presentes aqui na sede do Porto e àqueles que nos acompanham à distância. A todos saúdo e agradeço a vossa presença para mais uma conferência integrada no seminário deste ano de História Religiosa, que, como todos já sabem, é dedicada ao tema do cristianismo, dos cristãos e da guerra. Hoje temos connosco o professor Adélio Abreu, que nos vai falar sobre Bento XV e a Primeira Guerra Mundial. E damos continuidade, de alguma forma, à penúltima, ou às duas últimas sessões, para sermos mais rigorosos, que abordaram esta temática na cronologia em torno da Primeira Guerra Mundial. Sendo certo que o professor Adélio Abreu não necessita de apresentações, mais ainda porque está a jogar em casa própria. Aliás, creio que é essa circunstância que deverá ser invocada em primeiro lugar, a de ser o presidente do Cabido, ou seja, em última análise, quem manda nesta casa, mas não é nessa circunstância que cá está, é sobretudo a de investigador e um muito estimado investigador, não apenas da Universidade Católica, mas, enfim, da nossa comunidade científica. O professor Adélio Abreu, faço uma breve apresentação, ou relembrando, é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica, licenciado em História Eclesiástica pela Faculdade de História Eclesiástica da Pontifícia Universidade Gregoriana, e foi aí que se doutorou em História Eclesiástica sobre o cardeal Dom Américo Ferreira dos Santos Silva. Digamos, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, onde leciona na área da história religiosa e tem, sobretudo, um já muito vasto currículo sobre a história da Igreja e sobre o cristianismo, particularmente entre os finais do século XIX e o início e o século XX. Por isso, dificilmente encontraríamos melhor pessoa para nos vir falar desta questão que é central, ou seja, a forma como o papado se relacionou, entendeu e interpretou esse acontecimento maior que foi o primeiro conflito mundial. Seguimos, digamos, a organização tradicional destas conferências, uma primeira parte de exposição por parte do professor Adélio Abreu e depois uma segunda parte reservada para as perguntas, observações, enfim, troca de impressões. Desde já, muito obrigado e vou passar a palavra. Boa tarde a todos. Tanto os que se encontram aqui na Catedral do Porto, quanto os que nos acompanham a partir dos meios digitais ou através dos meios digitais. Vou dar então início à intervenção sobre o Bento XV e a Primeira Guerra Mundial. Vou, antes disso, e para poder fazer depois em continuidade, permitam-me só partilhar desde já aqui uns diapositivos que talvez ajudem um pouco a acompanhar a intervenção. Pronto, eu começaria por dizer, em primeiro lugar, que agradecer a apresentação do professor Luís Carlos Amaral, que certamente foi simpática para comigo, mas no que diz respeito concretamente a esta questão do Bento XV e a Primeira Guerra Mundial, não é propriamente uma questão que eu tenha trabalhado diretamente no passado. É certamente um assunto que me interessa, é um assunto que faz parte é objeto da minha lecionação no âmbito da história da Igreja e da história do cristianismo contemporâneo, mas não propriamente um aspecto a que me tenha dedicado particularmente. Ainda assim, creio que num seminário dedicado a esta questão da guerra, da paz, creio que se impunha, de alguma maneira, falar de Bento XV e falar concretamente deste documento, desta carta, nota, como alguns lhe chamam, de Le Début, que de facto é marcante no posicionamento pontifício relativamente à questão da guerra. O Papa Bento XV foi dito em dado tempo, nomeadamente no seu tempo,
no período coevo, foi apelidado muitas vezes, várias vezes, de Papa demasiado político, provavelmente em contraposição com a atitude do seu antecessor, Pio X, que era dito um Papa mais religioso, atendendo provavelmente ao facto de se ter dedicado mais a questões da vida interna da Igreja. Declarado a dada altura, nomeadamente a partir de meados do século XX, um Papa desconhecido, a expressão inicialmente aparece nos anos 50, mas é uma expressão retomada pela historiografia noutros momentos, inclusivamente já nos anos 90. Bento XV foi de então para cá, em fases diferentes, um Papa historiograficamente recuperado. Obviamente, para isso contribuíram um conjunto de estudos significativos, contribuiu também à abertura dos arquivos, quer os arquivos políticos, os arquivos dos Estados, quer depois, concretamente a partir, creio, de 85, o arquivo relativo ao pontificado de Bento XV, os arquivos vaticanos relativos a esse período. Pronto, o que me proponho fazer é olhar para a intervenção sobre a guerra e sobre a paz de Bento XV, de Giacomo della Chiesa, como ele se chamava, a partir, sobretudo, de 1914, mas ao mesmo tempo tentando enquadrá-la no ambiente político e religioso que precedeu o próprio deflagrar da guerra, tendo em conta os contrastes que vinham, os contrastes nomeadamente de hegemonia entre os Estados europeus na altura, e também o posicionamento dos católicos e mesmo da Santa Sé face aos blocos de aliança que se foram preparando nas décadas anteriores ao deflagrar da guerra. Procurarei incidir, sobretudo, no tal documento, a Carta dele Début, mas penso que tenho que fazer algumas observações de contexto para que, de facto, o documento se possa perceber um pouco melhor. Do ponto de vista do suporte bibliográfico, a abordagem, recaindo sobre os documentos pontifícios do período, e esses procurei lê-los em detalhe, é devedora dos múltiplos estudos das últimas décadas sobre o pontificado de Bento XV, tomando, ainda que não diretamente, um cariz de revisão bibliográfica do que se foi publicando, até porque muitas das outras fontes não tive acesso a elas diretamente e por isso bebo desses mesmos estudos. A informação arquivística que nos chegou foi muitas vezes, de facto, por esta via. Dito isto, então, um primeiro ponto já de contexto, eu intitulei-o da política de equilíbrio ao alastrar da guerra. A política de equilíbrio é uma realidade que praticamente atravessa, eu poderia dizer, o período moderno contemporâneo. Diria, pelo menos, de Westfália para cá, há muito esta preocupação de restabelecer equilíbrios depois de equilíbrios que se romperam. Foi assim, certamente, na sequência da Guerra dos 30 anos, depois da Guerra de Sucessão Espanhola, com Westfália, Paz do Utrecht, depois o período napoleónico e o Congresso de Viena, e assim chegamos, digamos, ao período contemporâneo. O ambiente político da Europa no início do século XX convergia, pois, para uma possibilidade real de conflitos entre os Estados. A política de equilíbrio decorrente, concretamente aqui do Congresso de Viena, subsequente às guerras napoleónicas, já se tinha mostrado precária ao longo de 800 na contenção da violência. Obviamente não ilustro isto, porque senão perder-me-ia no contexto. Progressivamente, os ideais nacionais tinham passado do desejo de independência política à exaltação da força e da violência com intenções imperialistas. Reconhecer-se-á esta evolução, sobretudo a partir de 1870, com impacto designadamente em França, na Alemanha, em Itália. Para o desenvolvimento dos nacionalismos terá contribuído muitos aspectos, desde a concepção de Estado ético, fonte de todos os direitos, como as correntes que vigoraram no pensamento e na literatura na transição do século,
Penso, por exemplo, no nihilismo, no futurismo, por exemplo, que o Manifesto Futurista diz que a guerra é a higiene do mundo, só para ilustrar com um desses aspectos. Poderíamos falar dos avanços do capitalismo à procura de novos mercados e de novas matérias-primas. Poderíamos falar do amor à pátria num culto progressivamente idolátrico da mesma. Poderíamos falar de tanta coisa que, de facto, contribuiu para este contexto que procuro sumariamente ilustrar da possibilidade real de conflito e de um conflito alargado. Progressivamente, evidenciam-se então os contrastes de hegemonia entre os Estados europeus. Poderia também enumerá-los, rivalidades entre a Alemanha e a França depois da vitória germânica em 1871 e do revanchismo francês humilhado por essa derrota, as rivalidades anglo-alemãs pelo domínio dos mares, o recurso aos armamentos, sobretudo no que respeita à Alemanha e à Inglaterra, tendo por base uma disputa pela hegemonia industrial, a política balcânica e pan-eslavista da Rússia, tendo em vista o controle do Mediterrâneo e a formação de uma grande Eslávia sob o seu influxo, os desejos expansionistas da França e da Inglaterra sobre a Europa Oriental, o Mediterrâneo e o Médio Oriente, e poderíamos continuar. Neste quadro, a luta pela hegemonia política conduziu à formação de dois grupos de alianças em finais do século XIX e inícios do século XX, estabelecendo as bases dos blocos que se hão de confrontar na guerra. Refiro-me concretamente à Tríplice Aliança com a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente com a Inglaterra, a França e a Rússia. Juntem-se a estes contrastes de hegemonia, que formaram blocos, no fundo, os fermentos nacionalistas internos a alguns Estados, também eles propiciadores do desencadear da violência. Só para ilustrar, o Império Austro-Húngaro caminhava, podíamos dizer, de uma diarquia para uma triarquia, atendendo ao elemento eslavo, e podia-se adivinhar até uma tetrarquia, atendendo ao elemento italiano. O Império Otomano estava em desagregação e aproveitava a oportunidade para controlar movimentos internos, como acontece com a violência sobre os armenos. Também a Rússia, em nome da defesa nacional, poderia sufocar núcleos revolucionários. Neste quadro, a partir da viragem do século, o cenário internacional vai se agravando em crises sucessivas. Poderia também aqui enunciá-las posso, explicá-las não, porque senão perder-me-ia também em pormenores de contexto. Mas haveria certamente que falar do nacionalismo sérvio, da crise franco-alemã de 1905, da crise austro-russa, sobretudo após a ocupação da Bósnia e da Herzegovina em 1908, pela monarquia austro-húngara, a crise da Agadir em 1911, a dupla guerra balcânica de 12-13, tudo isto começa a fazer, de facto, adivinhar a guerra. Guerra é essa que vai deflagrar no seguimento do assassinato em Sarajevo do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono da Áustria, em 28 de junho de 1914, às mãos de um estudante sérvio, que serve de pretexto para que o Império procurasse anular o centro da agitação nacionalista dos Balcãs. A invasão austro-húngara da Sérvia vai iniciar-se um mês depois, a 28 de julho, no fundo é o início da guerra. A expectativa de uma guerra rápida, rapidamente segora, atendendo aos interesses russos naquela geografia e ao envolvimento da Alemanha no quadro da política de aliança com a Áustria-Hungria e da oportunidade para evidenciar a superioridade militar germânica. Entretanto, a declaração de guerra da Alemanha à França e a violação da neutralidade belga por parte daquela fazem alastrar as hostilidades e envolver nelas também a Inglaterra. E a pouco alastra-se a outros Estados. Entretanto, participará o Império Otomano, participará a Itália, mudando de bloco depois em 1915, mais tarde, inclusivamente, a partir de 17, a guerra contará também com a própria intervenção americana. No rastro da guerra, evidentemente, ficam inúmeras consequências, desde o elevado número de vítimas,
o fim dos 4 grandes impérios europeus, que de facto muda politicamente o quadro europeu. Refiro-me à Alemanha, à Rússia, à Austro-Hungria e ao Império Otomano. Não quer dizer que todos tenham terminado exatamente ali, mas as transformações, se não aconteceram ali, acontecem depois na decorrência. Poderíamos falar da incapacidade dos vencedores organizarem uma paz duradoura, como evidencia o frágil Tratado de Versalhes de 1919, a que poderemos ainda chegar, se o tempo permitir. E o precário, obviamente, equilíbrio conseguido a seguir com os problemas que depois levarão à emergência dos totalitarismos e, a seu tempo, à Segunda Guerra Mundial. A Europa fica secundarizada no cenário internacional, enquanto os Estados Unidos emergem como grande potência industrial e financeira. Feito este quadro muito sumário, podemos perguntar-nos, e a Santa Sé, como é que se situou face à política das grandes potências? Aquilo que nós notamos, obviamente, digamos, há progressivamente um distanciamento entre a Santa Sé e a política das grandes potências. Eu aqui aponto para a questão romana, que exprime, por exemplo, o afastamento francês. De facto, o Papa, digamos, mantém o seu Estado, aquilo que dele sobra, precisamente até 1870, com o apoio da França. Aludo ao reforço do papel do papado. Do ponto de vista teológico ou espiritual, aqui poderia apontar o que se passa no Primeiro Concílio do Vaticano, o reforço da autoridade espiritual do papado, mas ainda assim, digamos, é um reforço instrumental também. Obviamente que há uma definição teológica, mas é um reforço instrumental, eventualmente compensador também desta quebra do seu papel no cenário internacional. Poderíamos falar de uma atitude reativa às incompreensões da modernidade e à adversidade dos Estados liberais, que vai evoluindo, mas vai evoluindo, digamos, com passos lentos, particularmente depois no pontificado de Leão XIII, cuja imagem está aqui um pouco para ilustrar isso mesmo. Aludo a isso aqui com a afirmação da contingência das formas de governo, ou seja, já se começa a dizer que não tem necessariamente que a Santa Sé não tem que canonizar uma forma de governo, designadamente a monarquia absoluta, designadamente com a capacidade de aceitação da República Francesa com a política de ralliement, mesmo se no imediato as vantagens não são muitas, com a afirmação do famoso binómio tese-hipótese, que leva, no fundo, a dizer, em grande parte, ou seja, a não aceitação teórica das liberdades modernas, mas a sua aceitação no plano prático, mas com uma perspectiva instrumental que não permite uma reconciliação muito fácil, sobretudo porque, no essencial, digamos, esta aceitação na prática tem em vista o compromisso político dos católicos em ordem ao regresso de uma sociedade de cristandade, e por isso, ou seja, o objetivo é outro no termo do processo, obviamente aonde não se chega, poderíamos dizer assim. Pronto, neste contexto, facilmente se perceberá o incómodo da Santa Sé, ou o incómodo para a Santa Sé da Tríplice Aliança, bem como mais genericamente dos sistemas militares fixos. Aquela aliança, que remonta a 1882, com o intuito de isolar a França, era entendida como a raiz do equilíbrio liberal e anticlerical que hostilizava a Igreja em Itália, e a Santa Sé, particularmente depois da vitória da Alemanha sobre a Áustria em 66 e sobre a França em 71, que até aqui protegeram o papado, como já há pouco disse. Por isso, ou seja, estes sistemas de alianças, destes sistemas militares fixos, e particularmente este, que era interpretado como gravoso para a Santa Sé, evidentemente que causam incómodo. Incomodavam também a Santa Sé
os chamados pactos secretos automáticos, tratados políticos entre os Estados, com cláusulas secretas, em grande parte devidos ao chanceler alemão Bismarck, que contribuíram para a desconfiança entre os Estados e continuaram a ter lugar durante a guerra. É famosa a cláusula do Tratado de Londres, que é colocada ali, digamos, para evitar que futuramente a Santa Sé possa intervir nas negociações de paz. Paralelamente, a Santa Sé opõe-se aos nacionalismos que alastram pela Europa e que afirmavam a própria nação à custa da aversão pelos usos, culturas e pessoas de outras nações, sobretudo quando os católicos estavam em causa. Apesar das dificuldades em fazer ouvir a sua voz, manifesta-se em favor, por exemplo, dos católicos irlandeses oprimidos pela Inglaterra vitoriana, bem como dos polacos divididos entre a Alemanha, a Rússia e a Áustria. Preocupava-nos certamente a condição católica do povo polaco, como aliás do povo irlandês, evidentemente, mas era também capaz, por exemplo, de recordar os massacres públicos de judeus, massacres detestados e reprovados pela lei do Evangelho, que nos manda amar indistintamente a todos. Eu estou a citar um texto de Pio X. A Santa Sé ainda evidencia preocupações, por exemplo, com os lugares santos na Palestina, onde árabes, tanto muçulmanos como católicos, e os judeus estavam subjugados pelo Império Otomano. A voz do Papa, isolada no cenário internacional, ou em grande parte isolada, em absoluto ninguém o pode dizer, fazia-se ouvir através de uma rede modesta de representações diplomáticas, que se mantém mesmo após o fim do poder político-temporal da Igreja, bem como de um circuito diplomático alternativo, constituído designadamente pela imprensa e as escolas católicas, as ordens religiosas, as associações de fiéis, o famoso movimento católico, por aí fora. Pronto, dito isto, penso que antes de avançarmos ainda, convém dizer algo sobre o posicionamento dos católicos entre o amor à pátria e os fervores nacionalistas. Porque também isto ajuda a entender a própria posição da Santa Sé. Os católicos também cedem ao nacionalismo, deixando que o amor pátrio deslize para atitudes de exaltação nacional e de desprezo pelos outros povos. Na verdade, em França, onde reinava uma separação hostil, na Alemanha, sobretudo depois da experiência do culto do campo, na Itália, depois da unificação, os católicos eram muitas vezes contados pela sua inimizade para com o Estado. No caso italiano, são mesmo sujeitos pela Santa Sé ao famoso non expedit, a disposição que considerava inaceitável a participação nas eleições e, consequentemente, na vida política. Independentemente do alcance e da eficácia, a medida exprime um divórcio reativo da Igreja relativamente à construção daquele reino unificado com o compromisso dos católicos. No contexto da emergência dos grandes impérios coloniais europeus, designadamente o britânico e o francês, podemos encontrar eclesialmente expressões de entusiasmo acrítico, como, e tenho muita pena de o citar, aliás, pus aqui o texto do Bispo de Orleans, Félix Dupanloup, e tenho pena de o citar porque ele é uma figura grande da Igreja da segunda metade do século XIX, com posições muito equilibradas, em alguns momentos, com a capacidade, por exemplo, de fazer sair a Santa Sé de uma posição insustentável, ainda com grande, como é que eu ia dizer, com grande malabarismo. Por exemplo, na sequência dos sílabos. É uma figura, creio eu, que temos que estimar. Mas que nisto, concretamente, creio que tem posições equívocas, como é evidente. Por exemplo, esse texto que eu cito aí, e que exprime a dificuldade de resvalar, ou digamos, ou como resvalar é muito possível. Ir de batalhões franceses, plantar a cruz em Hipona, cantar o Te Deum em Pequim, libertar a Síria e restituir finalmente Constantinopla a Jesus Cristo. O meu patriotismo entusiástico saúda este camponês desconhecido, este general hábil, esta guerra justa, o termo
punha, digamos, o posicionamento da Igreja face à guerra desde tanto tempo. Este exército moderno, porque gosto do sacrifício, do gênio, do progresso e da França. A todos os títulos, honra o exército de África. A França recebeu das suas mãos uma terra que pode ser a mais bela colónia do mundo e uma das mais nobres esperanças da civilização cristã. Pronto, serve só de exemplo. Como poderia servir de exemplo, por exemplo, essa oração ao Sagrado Coração de Jesus, evocada no seu hino, que, por exemplo, o historiador italiano Giacomo Martina faz repercutir como verdadeira marselhesa católica, diz ele, a expressão que reproduz. E que não vou ler, mas podem ler porque está aí, de facto, no slide. E o que dizemos neste contexto? Poderíamos falar na Alemanha, na Áustria-Hungria e também, por exemplo, em contexto italiano concretamente, tendo sido a questão romana a travar a manifestação de sentimentos patrióticos, tinha sido a questão romana a travar a manifestação de sentimentos patrióticos. Mas, por exemplo, cito aí esse texto do padre Emanuele Magri, de 1911, no contexto da expedição colonial na Líbia, entendida praticamente como uma cruzada contra o Islão. Trata-se concretamente de uma oração recitada numa igreja em Florença, que pede a Jesus que proteja a nossa pátria e os nossos soldados que combatem nas margens de África as batalhas da civilização e abrem à tua cruz novos caminhos entre os povos infiéis. Pronto. Os católicos, é aqui que eu quero essencialmente chegar, os católicos marcados pelo distanciamento da política no quadro do tal non expedit, mostravam que não precisavam de receber lições de patriotismo e que o seu coração italiano, no caso, mas poderemos dizê-lo noutras proveniências, batia ao ritmo dos melhores cidadãos. Após a eclosão da guerra, os católicos também cedem ao nacionalismo exacerbado, procurando inclusivamente na religião uma motivação para a violência. Do lado germânico, poderíamos evocar o texto Há um Mundo Civilizado, publicado em 1914 e conhecido por Manifesto dos 93. O número 93 era o número dos intelectuais alemães que subscrevem o documento de propaganda que contestava que a Alemanha tivesse violado a neutralidade bélica. Subscrevem-no, obviamente, muita gente de vários quadrantes, mas também figuras, nomeadamente historiadores e outros intelectuais, claramente católicos. Subscrevem esse documento também. No manifesto, proclama-se que não é verdade que a Alemanha seja culpada por ter causado esta guerra e ao mesmo tempo, que tenhamos invadido a Bélgica neutral. Para citar apenas um momento do texto, mas poderíamos citar outros. Do lado francês, a réplica não se fez esperar. Aliás, aqui a réplica contra a réplica acontecerão. No ano seguinte, Alfred de Baudrillard, reitor do Instituto Católico de Paris, dirige a obra A Guerra Alemã e o Catolicismo, patrocinada pelo Comitê Católico de Propaganda Francesa no Estrangeiro. E aqui, numa atitude precisamente de ressituar a questão a partir do próprio nacionalismo francês. Só um passo. Lançai, por outro lado, um olhar sobre os serviços prestados à fé católica pela nação francesa, no passado e no presente. Considerai hoje como a atitude dos seus padres, dos seus soldados, da maior parte dos seus habitantes, e vede se esta nação não é mais fiel à Igreja, nossa e vossa mãe, do que a Alemanha do Kaiser, o amigo de Lutero. E por isso recupera-se argumentários, designadamente, do quadro, nomeadamente luterano, que obviamente, por exemplo, o Kulturkampf tinha ajudado também a estabelecer. Por isso. Pronto, há uma contra-réplica alemã, que eu não vou aqui citar, no meu texto tenho, mas não vou agora aqui deter-me. Posso dizer-vos que o então bispo de Spira, no ano anterior,
numa coletânea de discursos sobre a guerra, afirma: estou convencido de que esta campanha militar se tornará para nós, na ética da guerra, um exemplo de guerra justa. Referindo-se a este quadro. Ainda neste contexto também poderia evocar, por exemplo, a figura de Max Scheler, um convertido ao catolicismo, que na obra O Gênio da Guerra e a Guerra Alemã, ao refletir sobre o renovamento espiritual alemão, exalta a guerra enquanto mostrava os erros do liberalismo e do capitalismo de matriz anglo-francesa. E por isso também tem, digamos, uma atitude, diríamos, nacionalista equívoca, mesmo que depois a possa ter suavizado posteriormente. Com isto, certamente que houve posicionamentos mais equilibrados, concretamente em contexto italiano, houve-o, certamente. Mesmo as revistas católicas, é muito interessante olhar, algumas conseguem manter algum equilíbrio, como é o caso da La Civiltà Católica, a revista dos jesuítas, mas percebe-se, porque muito ligada à Santa Sé e neste sentido, mas, por exemplo, comparada, sei lá, com a revista francesa, também dos jesuítas, é Etude, aí a situação já não é tão fácil e a revista envereda, por vezes, por um retrato inequívoco do inimigo, mesmo que suavizado com ligeiras nuances. Pronto, isto para ajudar a entender que a posição da Santa Sé, deste ponto de vista, tem que olhar, digamos, a uma pluralidade enorme no cenário internacional e também, digamos, no quadro eclesial alargado. Avançando, então, a Santa Sé face à guerra de Pio X a Bento XV. É assim, quando a guerra deflagra, em julho, finais de julho de 1914, o Papa é Pio X. Mas vai sê-lo apenas até 20 de agosto, a altura em que morre. E aqui põe-se, esta é uma questão que ainda hoje se discute, digamos, como é que se situou Pio X face à guerra? E há fontes algo contraditórias e depois alguns dados difíceis, inclusive, de comprovar, mesmo arquivisticamente. Em todo caso, creio que podemos dizer que obviamente, Pio X não quer a guerra, como é evidente. Agora, é verdade que, e isso penso que temos que dizer, que há uma simpatia de Pio X e também do seu secretário de Estado, o cardeal Merry del Val, pela Áustria. A Áustria era verdadeiramente, digamos, o Império Católico que sobrava. E neste sentido, há de facto alguma simpatia, num quadro também, obviamente, de todos os problemas com a Itália, progressivamente a suavizarem-se, mas juridicamente não resolvidos. Esta simpatia, eu creio que podemos dizer que não implica um impulso pontifício à solução bélica, como é evidente. Mas também não permite que Pio X consiga erguer a sua voz profética. Temos que dizer também já pouco passível de ser erguida, tendo em conta que a sua vida se aproximava do termo. Pronto, sobre estas questões, poderia dizer mais elementos que tenho aqui, mas creio que isto já ajuda a dizer. Publicamente, fica-se por uma exortação de 2 de agosto de 1914, em que convida os povos à oração a Cristo, Príncipe da Paz. Depois, questões mais concretas, digamos. Se interveio mesmo, por exemplo, junto do poder austríaco, ou se, eventualmente, não foi tão longe, porque, apesar de tudo, entendia que aquilo, digamos, que a Áustria tinha direito a intervir. Sobre isto, digamos, este é um terreno de não consenso. Ainda que creio que mesmo que não tenha intervindo, não se trata propriamente no sentido de achar que a Áustria tinha legitimidade a intervir violentamente, a intervir pela via bélica. Isso creio que não. Pronto.
Entretanto, para poder saltar um pouquinho, entretanto, a 3 de setembro de 1914, os cardeais reunidos em conclave elegem o cardeal Giacomo della Chiesa, que toma o nome de Bento XV. Nascer em 1854, na paróquia de Santa Maria delle Vigne, na arquidiocese de Génova, no seio de uma família nobre de longas tradições, inclusivamente com outros papas na linhagem, lá muito para trás. Tem uma formação jurídica em Génova, antes de rumar a Roma, frequentar o Colégio Capránica e ser ordenado presbítero em 78 em São João do Latrão. Entretanto, ingressa na Pontifícia Academia Eclesiástica, que se formava gente para a carreira diplomática, e é por aqui que ele, de facto, vai andar. Forma-se em Direito Canónico, vem a lecionar ainda na Academia, mas depois começa a trabalhar na Secretaria de Estado. E creio que é isto que vale a pena sublinhar. É precisamente a sua ligação eu posso dizer assim, ao mais importante cardeal secretário de Estado de Leão XIII, que é o cardeal Mariano Rampolla. E, digamos, penso que podemos dizer aquilo que eu coloco ali no slide, ou seja, ele forma-se verdadeiramente na escola de Rampolla, que é aquela escola, é a escola do Ralliaman, é a escola da tese e hipótese, digamos, é aquela linha com limitações, mas apesar de tudo, de aprofundamento da via diplomática com os Estados. Pronto. Entretanto, tem trabalho, quer fora da Santa Sé, nomeadamente acompanhando o Rampolla ainda cedo em Espanha, mas depois também no quadro já da Secretaria de Estado, tudo isso. Vem a ser nomeado arcebispo de Génova em 1907, cardeal em 1914 e pouco tempo depois, então, eleito Papa, como ali se diz. Pronto. Este percurso, designadamente, este percurso especificamente diplomático, político-diplomático, quase apetece dizer, creio que é algo que temos que sublinhar. Chegado à sede de Pedro, Bento XV apressa-se a tomar posição face à guerra. Falo logo ao 8 de setembro, numa breve exortação, afirma o seu compromisso e oração pelo restabelecimento da paz, e depois, de uma maneira mais explícita, já no contexto da sua primeira encíclica, a encíclica Ad Beatissimi Apostolorum Principis, com uma explícita condenação da guerra e uma forte insistência na construção da paz. Sobretudo, começa a sua linguagem muito, digamos, de condenação da guerra com termos muito pouco brandos, digamos assim, ou termos muito incisivos. Denuncia o terrível fantasma da guerra, refere-se a gigantescas carnificinas, por exemplo, das nações grandes e muito florescentes, bem fornecidas, daqueles meios horríveis que o progresso da arte militar inventou, só para usar algumas. E depois, digamos, em documentos seguintes, o Papa vai ser sempre muito veemente nos termos. Por exemplo, suicídio da Europa civil, é um termo que ele vai cunhar, horrenda loucura do conflito que devasta a Europa, e depois a famosíssima expressão a que regresso, que é a expressão massacre inútil. A tomada de posição inicial do Papa fazia-se também em continuidade, e inicialmente temos que o dizer, em continuidade com o pontificado antecedente, recorrendo à gramática da intransigência que vinha pautando a atividade da Santa Sé na resposta à modernidade, entendendo a guerra como punição divina pelo pecado que a sociedade contemporânea cometeu ao abandonar a dependência da religião e da Igreja. E por isso, esta leitura é uma leitura também do pontificado de Pio X, e é uma leitura depois do início do pontificado de Bento XV, temos que o dizer. Por exemplo, no consistório de 22 de janeiro de 1915, ele, apelando às preces insistentes, ele acaba por dizer: Deus permite que as gentes humanas que tinham posto todos os pensamentos nas coisas desta terra se punam umas às outras com massacres recíprocos
pelo desprezo e a incúria com que trataram Deus, digamos assim. Esta leitura, digamos, esta leitura religiosa da guerra existe nos seus textos. A percepção de que a guerra encontra a sua razão no processo de secularização torna-se particularmente evidente na já mencionada primeira encíclica, quando identifica dois fatores para o eclodir do conflito. Concretamente, a alteração das bases do exercício da autoridade política pelo abandono da observância, e cito, no ordenamento estatal das normas e práticas da sabedoria cristã, que garantiam por si mesmas a estabilidade e a tranquilidade das instituições. E acrescenta, em segundo lugar, o fim da organização social ocorrida desde o dia em que todo o poder humano se quis emancipado por Deus. Continua, criador, dominador, mas creio que a ideia fundamental está aqui. O ambiente de tensão... depois temos que dizer que isto era depois alargado a revistas, a civilidade católica, deixavam ressoar isto noutro tipo de textos que eram publicados. O ambiente de tensão com os Estados favorecia o discurso de legitimação religiosa da guerra e desconfiava das liberdades modernas que aqueles assumiam, não facilitava a credibilidade da denúncia e os esforços em ordem à paz. Mas Bento XV, entretanto, creio eu que supera bastante esta atitude. E então, face ao prolongar do conflito, qual é a sua posição? Eu sintetizo naquelas três palavras: neutralidade, mediação e socorro. Digamos, não sou particularmente original nisto. Bento XV, a partir do momento que se gora a expectativa de uma guerra rápida, percebe-se que isso não vai acontecer, percebida a inutilidade dos seus apelos à paz no género dos que ocorreram no outono de 1914, a encíclica, o pronunciamento anterior, sem deixar de falar da guerra, começa a cunhar uma atitude diplomática de neutralidade, nem sempre fácil de fazer valer. E, obviamente, que aqui esta dificuldade de fazer valer tem a ver precisamente com o contexto internacional. A tal proximidade pontifícia, entre aspas, digamos, às potências ligadas, digamos designadamente, sobretudo à Áustria, mas colateralmente também à Alemanha. Pronto, o problema da questão da violação ou não violação da neutralidade belga, tudo isso cria aqui muitas dificuldades. A estratégia pontifícia criada ou situada em pleno terreno diplomático passava por invocar, na presença dos factos lesivos do direito internacional e da ética, as normas universais e naturais e denunciar a violação sem, no entanto, pronunciar juízos e condenações contra os transgressores. Procura situar-se num quadro, digamos, jurídico e ético, não tanto já naquela linguagem religiosa, mas, ao mesmo tempo, condenando a guerra, mas sem condenar necessariamente os transgressores, porque isso aí facilmente vai além da neutralidade, pisa a parcialidade, podíamos dizer assim. Pronto, ele explica isso particularmente na locução consistorial de 22 de janeiro de 1915, que é talvez o texto mais elucidativo disto mesmo, em que ele explica a neutralidade, a expressão da universalidade da sua missão de vigário de Cristo e a presença de católicos em ambas as fações beligerantes, enquanto reiterava a preocupação com o povo belga. Mas, verdadeiramente, há católicos de um lado e há católicos do outro. Envolver a autoridade pontifícia nas próprias contendas dos beligerantes, diz ele, não seria por certo conveniente nem útil. Quem julgar ponderadamente não pode deixar de ver que a Santa Sé, nesta imensa luta, mesmo estando muito preocupada, tem de se manter perfeitamente imparcial. Esta atitude depois, digamos, foi-se mantendo a seguir, ou pelo menos a invocação disto. É verdade que Bento XV é acusado muitas vezes de parcialidade, ou seja, precisamente de não ser neutral. No juízo, por exemplo, do historiador alemão Konrad Repien, o
o facto destas acusações se ouvirem de um e do outro lado do conflito não contradiz a imparcialidade, mas confirma. Mas é inegável que as acusações incidem mais nas simpatias austríacas e germânicas do que, eventualmente, do outro lado. Para além disso, Bento XV e Pietro Gasparri, Gasparri é o secretário de Estado de Bento XV, não podiam ser indiferentes ao destino da Áustria-Hungria, última grande potência católica e baluarte contra a ortodoxia russa e o panslavismo. Particular relevância assumirá neste quadro a possibilidade da Itália entrar na guerra. A Santa Sé, com riscos para a sua imagem neutral, enceta tentativas de mediação na primeira metade de 1915, procurando sem sucesso, através do anúncio em Viena, que a Áustria renunciasse a alguns territórios desejados pela Itália e apoiando, inclusivamente em Roma, forças políticas adversas à guerra. Após a Itália enverdar pela via militar, a Santa Sé viu-se mais isolada tanto ao nível diplomático quanto ao nível das comunicações com as igrejas nos diferentes estados. As nunciaturas, os contactos diplomáticos com, por exemplo, com a Áustria e isso, mantêm-se, mas é preciso ter em conta, por exemplo, que as embaixadas junto à Santa Sé não permanecem em Roma, por isso cria, de facto, problemas significativos. Para além disso, antes da intervenção bélica, foi mais fácil manter a neutralidade dos católicos italianos, dado que as simpatias pela Áustria católica contrastavam com as tendências maçónicas, democráticas, protestantes ou ortodoxas dos Estados da Entente. E o argumento da guerra justa pesava na objeção à participação italiana. De facto, o ataque contra a Áustria dificilmente se poderia justificar como uma ação de defesa. Acentua-se neste contexto o caráter religioso da ação do Papa junto dos bispos e do movimento católico italiano, moderando os entusiasmos patrióticos. Mas então, uma das linhas é a tal neutralidade. A outra é a mediação. Já vimos com dificuldade de manter e com dificuldade de ser compreendido. Outra é a mediação, os esforços de mediação. A carta de 25 de maio de 1915 ao decano do Sacro Colégio dos Cardeais, denunciando a horrenda carnificina que desonra a Europa, refere que a guerra continua a ensanguentar a Europa e não se evita nem em terra nem em mar por meio de ataques contrários às leis da humanidade e do direito internacional. Vemos sempre ele a querer situar aqui a questão. Mesmo se a carta contém elementos religiosos, não deixa de ser relevante que invoque critérios humanitários e jurídicos que comprometem a todos, afastando-se já da tal linguagem providencialista dos primeiros tempos da guerra. Mais explícita será a exortação aos chefes dos povos beligerantes de 28 de julho, no aniversário da guerra. É muito claro, eu não citei para aqui, não pus lá no slide tudo, mas só para que se perceba. Não se diga que o imenso conflito não se pode resolver sem a violência das armas. Outro passo. Por que não iniciar com ânimo benevolente uma troca direta e indireta de ideias, com o objetivo de conseguir pôr termo à luta imensa? Outro passo. Restabelecido o império do direito, cá está sempre o recito aqui. Resolvam confiar de agora em diante a solução das próprias divergências, não ao fio da espada, mas às razões da equidade e da justiça, estudadas com a devida calma e ponderação. É também aqui que aparece a expressão famosa, as nações não morrem. Ou seja, no sentido essencialmente de dizer das consequências, digamos, pessoais da questão. Sujeitas à humilhação e à desforra, sujeitas à humilhação, dão-se à desforra e transmitem o ódio através das gerações. Na perspectiva pontifícia, era preciso depor as armas, encetar um diálogo baseado no direito e na justiça. É, com base nestes princípios, que Bento XV procura então encetar uma mediação em favor da Bélgica e da França. Pronto, mas agora não vou concretizar para poder avançar um pouco mais. Neste quadro, ganha importância ainda a tal outra linha, que é a linha da assistência às vítimas.
fica reconhecida pela diplomacia do socorro, expressão reiteradamente repetida. Esta linha é frequentemente, reiteradamente, não propriamente por ele, digamos, pela historiografia, isso. Esta linha foi frequentemente evocada pelos próprios pronunciamentos pontifícios. O Papa evoca, digamos, os esforços ao nível assistenciais. Mas não é isso tanto que conta. É, de facto, a assistência em concreto. Esta ação passa pelo alívio dos prisioneiros de guerra, doentes, feridos e inválidos, que se encontravam nos campos de batalha, bem que pelas negociações relativas aos que se encontravam presos. Haveria que evocar aqui, por exemplo, a obra dos prisioneiros, que na primavera de 1915 tinha sido criada no Vaticano e que no fim da guerra tinha separado o incrível número de 600 mil maços de correspondência, em que se incluem 170 mil procuras de pessoas desaparecidas, 40 mil pedidos de ajuda, por aí fora. O socorro da Santa Sé passa também, de facto, pelo apoio humanitário às populações civis deportadas em massa, como acontece com o alcançar do fim das deportações de belgas e franceses por parte dos alemães. Graças à intervenção papal através do núncio Giuseppe Aversa, núncio em Munique. Estendeu-se também às minorias dos Balcãs e do Médio Oriente, designadamente arménios, libaneses, sírios, independentemente da sua confissão religiosa. Bento XV envia uma carta autógrafa ao sultão otomano a 10 de setembro de 1915, que, contudo, não tem sucesso, ou tem sucesso muito limitado. Ainda em vida, o Papa viu a sua atividade assistencial reconhecida com a ereção de uma estátua em Istambul, em finais de 1921, com a dedicatória que refere, a estátua é essa que está ali na imagem, ao grande pontífice da hora trágica mundial, Bento XV, benfeitor dos povos, sem distinção de nacionalidade e religião, em sinal de reconhecimento, o Oriente, 1914-1919. Pronto. Temos este quadro e, então, agora uma palavra sobre a carta, ou a nota, como queiramos, de Le Début, de 1 de agosto de 1917, enviada nos dias seguintes aos chefes das nações beligerantes. É o texto mais marcante do pronunciamento pontifício de Bento XV e a sua compreensão reclama ainda assim algumas notas de contexto muito sucintas, senão temos dificuldade de perceber como é que chega aí. Pronto, para essas notas temos que remontar a finais de 1916, inícios de 1917. Em dezembro de 16, nós temos duas tomadas de posição ao nível dos Estados. A Alemanha e a Áustria-Hungria fazem uma proposta genérica de paz aos Estados da Entente, que avançava propostas concretas de resolução dos territórios ocupados e dos povos dominados. Isto a 12 de dezembro. 2 dias depois, o presidente americano Wilson apela às partes beligerantes em termos mais concretos, evocando princípios gerais do direito internacional, a autonomia dos povos e a liberdade dos mares. A iniciativa dos impérios centrais terá procurado antecipar a iniciativa americana, agora receada, e legitimar a continuidade das operações face à previsível recusa por parte das forças adversárias, como aliás se viria a confirmar logo em janeiro. A liberdade e a autodeterminação dos povos, exigida pela França e pela Inglaterra, ameaçavam o futuro da Áustria e não deixavam espaço ao projeto germânico de reordenamento do mapa europeu pela força, pondo de lado as aspirações nacionais. A Santa Sé, tendo conhecimento prévio da iniciativa germânica e austríaca, não se pronunciara, procurando antes que concretizassem as propostas. Assim aconteceu, por exemplo, quando Gasparri instrui o núncio em Munique sob algumas bases para o acordo de paz, designadamente a liberdade dos mares, a independência dos pequenos Estados, a diminuição proporcional dos armamentos, as garantias contra qualquer imperialismo na Europa. A iniciativa, no seu equilíbrio, não deixava de ser mais próxima da proposta do presidente americano ou do presidente dos Estados Unidos que ainda não tinham intervindo na guerra.
Ao mesmo tempo, Bento XV escreve ao imperador germânico, incentivando-o à negociação e sugerindo-lhe a indicação de elementos que alicerçassem a opção diplomática. A resposta do imperador, no fim de fevereiro, já tinha sido antecipada pelo recrudescimento germânico da violência. O cenário internacional assiste, ainda assim, nos meses seguintes, a acontecimentos diversificados, não necessariamente concordes na antecipação da evolução da guerra, mas que têm influência nisto tudo. Poderíamos falar do primeiro impulso revolucionário na Rússia em março de 17, enfraquecendo a sua imediata pressão sobre os impérios centrais. A entrada dos Estados Unidos na guerra, a 8 de abril, ao lado dos aliados, reagindo à força de submarinos alemães. Os exércitos, de parte a parte, que iam evidenciando desgaste pelo prolongado conflito, enquanto iam emergindo movimentos pacifistas ideologicamente de vária índole. Pronto, é neste quadro que começam esforços diplomáticos junto das autoridades germânicas, através do novo núncio em Munique, que é uma figura que vai marcar a vida da Igreja a seguir por muito tempo, que é Eugenio Pacelli, que será, digamos, terá um papel diplomático enorme, até depois à frente de ser secretário de Estado sob Pio XI e depois Papa, com o nome de Pio XII. Pronto. Nos contactos do núncio com o poder alemão, a grande questão respeitava a Bélgica, à qual o chanceler Olweg se dispunha a assegurar a total independência. Ainda em finais de junho, Pacelli assegura que a monarquia austríaca estava disponível para as concessões à Itália que já tinha admitido em 1915. Só que, entretanto, o chanceler alemão caiu. E o sucessor, fragilizado pela necessidade de equilíbrios políticos internos e submetido ao militarismo germânico, não pôde dar as mesmas garantias designadamente quanto à Bélgica. A 24 de julho, Pacelli apresenta em Berlim a proposta elaborada em Roma, certamente, alguns chamam-lhe a proposta Pacelli, outros chamam-lhe a proposta Gasparri, provavelmente será mais Gasparri que Pacelli, mas por acaso não interessa. Pronto. Apresenta então a tal proposta em Berlim, e essa proposta é uma proposta com elementos bastante concretos. Promemora em 7 pontos. Os primeiros fixam a regulamentação concretas e precisas, liberdade dos mares, limitação dos armamentos, jurisdição arbitral internacional, retirada da Alemanha da França, restauração da independência da Bélgica relativamente à Alemanha, à Inglaterra e à França, reentrada das colónias alemãs, reentrega das colónias alemãs por parte da Inglaterra. Os últimos elencam outros assuntos a discutir na Conferência de Paz. Questões económicas, a fronteira entre a Itália e a Áustria e entre a Alemanha e a França, questões relativas à Polónia, à Sérvia, à Roménia, Montenegro, por aí fora. Por isso, vemos questões concretas. Diante de algumas objeções orais imediatas, a resposta germânica a este promemoria, não no sentido pretendido, foi entregue a 12 de agosto, mas a Santa Sé não aguardou para fazer avançar com a tal carta de début, assinada a 1 de agosto, por ocasião do 4º aniversário da guerra. É difícil de perceber o alcance disto tudo. Podemos admitir várias coisas. Ter-se-á porventura precipitado, sem a justa avaliação das circunstâncias do momento? Ou terá arriscado quando ponderados os objetivos e a consciência da dificuldade em reunir condições ideais para o sucesso? De facto, a estratégia da neutralidade, que denunciava a guerra e apelava à paz, não se tinha revelado eficaz. A guerra continuava. Impunha-se provavelmente uma mudança, designadamente depois da ação indiscriminada dos submarinos alemães, da intervenção dos Estados Unidos na guerra e do próprio avanço da Revolução Russa. Não quer dizer que o Papa ponha em causa claramente a neutralidade, mas que era preciso uma ação mais incisiva. Para além disso, a vontade de apresentar a proposta, peço desculpa, enquanto os Estados da Entente estavam reunidos em Londres, e não se deixar antecipar por uma iniciativa de paz da Internacional Socialista, que se iria reunir em Estocolmo, podem também ter justificado a ação da Santa Sé. Mas aqui agora são hipóteses.
Acrescente-se que a Santa Sé não quereria prescindir de um papel moral e diplomático no contexto internacional, quando outros atores iam marcando posição. Poderíamos falar da entrada dos Estados Unidos na guerra em abril anterior, que tinha sido conotada como uma espécie de messianismo político, que fazia do presidente Wilson o ponto de referência ideal para a futura ordem de um planeta pacificado enquanto democraticamente organizado. Poderíamos também, inclusivamente, aventar a hipótese de uma mensagem de contexto, digamos, do contexto da mensagem publicada por Nathan Soderblom, arcebispo luterano de Uppsala, é a figura que está aí na imagem, juntamente com os bispos de Oslo e Copenhaga, por isso luteranos, no Pentecoste de 1917, dirigida aos cristãos de todos os países, que dava conta de que no termo de um conflito tão devastador não poderia haver nem vencedores nem vencidos. Ou seja, o Papa dispunha-se para a mediação e queria também ter um papel interventivo. A Carta Pontifícia desenvolve-se, então olhamos agora o conteúdo da Carta propriamente. O contexto é este. E o conteúdo? Desenvolve-se em 4 momentos, alguns dizem 3 momentos, depende de como queiramos dividir. Primeiramente, recorda os seus precedentes apelos à paz, digamos, todo o esforço que tinha empreendido, digamos, para pôr fim à calamidade, denunciando a guerra, apelando à paz, tudo isso. Num segundo momento, Bento XV renova o seu apelo à paz, dirigido aos que governam as nações, não se ficando por termos genéricos, mas descendo ao campo das propostas. As primeiras situam-se ainda assim no plano dos princípios para pôr termo à violência, melhorar a vida internacional e organizar a pós-guerra, a saber, a substituição da força material das armas pela força moral do direito. Há muito que ele vinha falando disso. A diminuição simultânea e recíproca dos armamentos. A instituição da arbitragem com a sua elevada função pacificadora e com possibilidades para estabelecer sanções. A eliminação de todos os obstáculos às vias de comunicação entre os povos, assegurando uma verdadeira liberdade e comunidade dos mares. E quanto aos danos a reparar e às despesas de guerra, perdão total e recíproco. Por isso, esta é a parte já concreta, mas ainda assim ao nível dos princípios. Vem então o terceiro momento, alguns dizem que é na mesma segundo momento, vai dar ao mesmo, que são as propostas. A estas propostas de princípio juntam-se propostas muito concretas relativas às questões territoriais, centradas na restituição dos territórios ocupados, retirada por parte da Alemanha, tanto da Bélgica como da França, com garantia de total independência da primeira relativamente a qualquer potência, e com a contraproposta da restituição das colónias alemãs. Há aqui uma tentativa ainda assim de ser equilibrado, como é evidente. Resolução com espírito conciliante das questões territoriais entre a Alemanha e a França. Refere-se à Alsácia-Lorena e entre a Áustria e a Itália. Trentino, Alto Adige, Ístria, em nome de uma paz duradoura. Claro que não diz como é que isto fica resolvido. No fundo, remete para as negociações, para a arbitragem. Resolução com espírito de equidade e justiça das questões territoriais e políticas relativas à Arménia, aos Estados Balcânicos, aos territórios que fazem parte do antigo reino da Polónia. É preciso ter em conta que a Polónia não existia. A Polónia estava dividida desde o século XIX pela Rússia, pela Prússia e pela Áustria, digamos assim. Pronto. E, entretanto, a última parte, que é brevíssima, mas é onde vem a tal expressão que ficou famosa. A carta conclui-se com a afirmação papal da expectativa de ver aceites as propostas, de modo que, e cito, a luta terrível que se assemelha cada vez mais a um massacre inútil, aqui é muito interessante ver a própria evolução, isso hoje está estudado, a evolução do texto, porque este que se assemelha inicialmente não era assim, ainda era mais ousado, mas entretanto Gaspar não quereria talvez ir tão longe, mas o que é certo é que, apesar de toda a expressão fica. Então,
a luta terrível que se assemelha cada vez mais a um massacre inútil termine o mais rapidamente possível. Então, cunha a tal expressão. Mesmo não sabendo que Bento XV colocara já a sua intervenção no horizonte da diplomacia, mesmo sabendo, peço desculpa, que Bento XV colocara já a sua intervenção no horizonte da diplomacia, não deixam de se perceber no contexto do texto claras novidades, pelo menos a dois títulos. Por um lado, primeira novidade, o Papa não se fixa por um apelo público à paz, associado ao lamento das consequências da guerra, com indicações de princípio para a resolução, no quadro mais normal da neutralidade que se tinha imposto. O texto, feito chegar por via diplomática aos Estados beligerantes, entre 9 e 12 de agosto, e além da defesa dos valores espirituais e da justiça, própria de uma autoridade religiosa, e desce ao terreno das propostas concretas, imiscuindo-se e procurando promover a negociação entre as partes. Mesmo se o conhecimento da carta pela imprensa complicou, inclusivamente as respostas e por aí fora, mas pronto, mas há esta clara preocupação. Não deixa, contudo, sob o aspecto territorial, se revestir de limites difíceis de superar, designadamente no que se refere à sua perspectiva eurocêntrica ou à abordagem vaga das questões referentes a alguns territórios. Não quer dizer que fosse fácil ir mais longe. Eu disse relativamente à Alemanha e à França, por exemplo. Não diz de que lado fica a Alsácia-Lorena, por exemplo. Isso fica para depois. O mesmo relativamente às fronteiras, digamos, entre a Áustria e a Itália. Mas também, por aqui se vê que a proposta de Della Chiesa não se fica por um mero regresso ao status quo precedente à guerra, como alguns acusam. Por exemplo, quando acha que é preciso resolver a questão da Polónia, digamos, regressar ao status quo anterior, significaria deixar a Polónia dividida. E nota-se que não é isso, por exemplo, que o Papa quer. Por outro lado, então, e a outra novidade? A carta condena totalmente a guerra, dito massacre inútil, em verdade, por uma via que o catolicismo e a Santa Sé não tinham até então tomado. A posição católica tradicional situava-se no quadro da guerra justa, conceito que se foi forjando ao longo dos séculos, que recebe em Tomás de Aquino contributo decisivo, mas não vamos agora entrar aqui. A guerra justa supunha a existência de causa justa, de reta intenção na procura da paz, bem como o desenvolvimento da ação bélica pela autoridade legítima. A guerra justa baseava-se no pressuposto de que competia às legítimas autoridades civis declarar a guerra. O seu ato era moralmente justo, na medida em que os governantes se propunham remediar uma injustiça nas relações internacionais recorrendo à guerra. Na Carta de 17, Bento XVI pronuncia-se pela inutilidade da guerra, não havendo, portanto, um motivo válido que a justifique. Se ela é inútil, não vale a pena. Mesmo que a afirmação aconteça num documento de natureza diplomática e sem a força de uma afirmação de princípio, porque o texto é isso, é um texto dirigido aos governantes dos povos. O historiador italiano Daniele Menosi identifica precisamente este duplo registro da carta, desenvolvida longamente no plano político-diplomático, passava na parte final, mesmo se de maneira menos difusa, ao plano ético-religioso, fazendo vislumbrar, com a alusão ao massacre inútil, uma avaliação que implicava o abandono da guerra por parte da Igreja. Entende, contudo, que não se trata de uma justaposição de orientações, mas que esta interseção foi desejada por Roma com o objetivo político, afirmar o próprio papel de mediação na cena internacional e reforçar assim a presença vaticana no plano mundial. Lido desta forma instrumental, como não terão deixado de o ler as autoridades dos Estados beligerantes, a quem foi dirigido, o posicionamento pontifício perde alguma da sua força disruptiva, ou seja, da tal ruptura com a doutrina da guerra justa. Mesmo se houve ambientes católicos que interpretaram em chave pacifista e alguns membros da Igreja
e alguns membros da hierarquia da Igreja, ao nível das igrejas particulares que sintonizaram com ela, ainda que temos que dizer minoritariamente, claramente minoritariamente. Em todo o caso, afirmando a inutilidade do massacre, abria-se uma fenda na doutrina da guerra justa. Atendendo ao desenvolvimento dos armamentos e à tragédia que geravam, dificilmente havia justiça numa guerra empreendida pela legítima autoridade política, mesmo que até fossem justos os objetivos com ela perseguidos. No momento, a carta, como imaginamos, não granjeou o bom acolhimento dos destinatários. Descendo ao concreto das soluções, correu o risco de parcialidade. António Scotá situa no horizonte daquilo que ele chama, é interessante a expressão, de neutralismo ativo. Ou seja, porque há aqui uma intervenção ativa, mas ele acha não prescindindo da neutralidade. Só obteve resposta direta da Inglaterra e dos Estados Unidos, se bem que não no sentido desejado. A Inglaterra fica-se por uma carta dilatória, fica à espera. Entendia que competia à Alemanha precisar as condições, dado que após a nota do Wilson, ainda não se pronunciara concretamente sobre a Bélgica. Indo além da letra da resposta cortês, diríamos que o poder comercial britânico, mas isto não disse explicitamente, como é evidente, não tinha apenas necessidade de que a Alemanha renunciasse aos territórios anexos e que se regressasse ao status quo ante, mas precisava de uma severa punição da Alemanha que diminuísse a sua base económica. O presidente americano não foi além de uma resposta deferente, a deferência para com o Papa que tomou posição. Viu no documento de Bento XV um projeto de regresso ao tal status quo pré-bélico e pede que preliminarmente a Alemanha procedesse à própria democratização interna. Entendia que a Alemanha não era digna de confiança e que era necessário travar o seu militarismo. Poderia aqui ainda dizer mais coisas, mas creio que esta chega para se perceber. A França, sem relações diplomáticas com a Santa Sé, quis unir-se à resposta britânica na expectativa de influenciar, mas as autoridades inglesas não estiveram muito pelos ajustes. A Itália, por seu lado, reage indireta e duramente num discurso de Sidney Sonino, em outubro no Senado, era o ministro dos Negócios Estrangeiros. No fundo, receava que as negociações pusessem em causa as pretensões territoriais transalpinas e atinha-se zelosamente ao Tratado de Londres de 1915, o tal que inclusivamente excluía a Santa Sé das negociações futuras de paz. A entrada dos Estados Unidos na guerra não deixava também de alimentar expectativas de vitória do lado dos aliados. As respostas alemã e austríaca chegam na segunda metade de setembro, depois da Santa Sé ter insistido. De Berlim vem uma resposta genérica de boa vontade e uma dilação do compromisso sobre a Bélgica. Certamente desconfiada das propostas de desarmamento que diminuíam a própria Alemanha. Semelhante é a resposta de Viena. Se as propostas genéricas colhiam assentimento, nada se dizia sobre as questões territoriais. O otimismo inicial da Santa Sé às respostas alemã e austríaca não aderia verdadeiramente à realidade. A resposta mais clara vai soar pelas armas. Vou passar isto. Desculpe. Dado o ataque vitorioso da Alemanha contra a Rússia, que a levaria à saída da guerra em março de 18, bem como o apoio militar germânico na frente italiana, designadamente no conhecido ataque a Caporetto, do outono de 17. Fazendo o ponto da situação relativa ao documento, Bento XV diria em dezembro de 17, em discurso ao Colégio Cardinalício, quando nós víamos, sem sermos ouvidos ou sem sermos poupados, quando nos víamos sem sermos ouvidos ou sermos poupados à suspeita e à calúnia, não podíamos deixar de reconhecer em nós o signum qui contradicétur. E por isso vê-se aqui, digamos, a dificuldade em que o Papa se encontra e tudo isso. Resta-lhe acreditar que o seu pronunciamento, não tendo efeitos imediatos, se podia assemelhar ao grande trigo, que na imagem evangélica precisa de morrer para dar fruto. Mas ali era verdadeiramente um momento de morte. Para o fracasso imediato da carta, podem individuar-se alguns fatores.
Desde logo a sua ambiguidade, tanto ao nível da linguagem como da natureza do documento e da interpretação do papel do autor. Já identificamos aquele duplo registro, digamos, jurídico-diplomático ou moral. É que podemos acrescentar a incerteza quanto à tipologia do documento, é uma nota, é uma carta, é uma exortação, inclusivamente nas publicações diverge. Como a hesitação sobre o papel do Papa, prevendo as bases para as negociações, mas não o apresentando diretamente como mediador. O conteúdo da carta também contribuiu para o fracasso, tanto no que se refere às dificuldades das soluções territoriais, como, por exemplo, ao perdão recíproco dos danos de guerra. Finalmente, o contexto global não era favorável à Santa Sé. Uma guerra total faz desejar uma vitória total, diminuindo o espaço para as negociações. O isolamento internacional da Santa Sé não facilitava que fosse ouvida. A carta, contudo, não pode ser apreciada apenas pelo seu resultado imediato, quando se reveste de um caráter novo e profético em favor da paz e coloca em primeira linha uma teologia da paz e não da guerra. É assim, a hora vai longa e eu tenho mesmo que concluir e por isso tento ser agora ainda mais breve. Bento XV percebe então de imediato o fracasso da sua iniciativa e reduz significativamente o investimento na via diplomática no último ano da guerra. De facto, as intervenções serão significativamente menores. O papel da Santa Sé estava fragilizado no cenário internacional, como é visível na exclusão da Conferência de Paz de Paris, realizada em janeiro de 1919, entre janeiro de 19 e janeiro de 20, e do decorrente Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, que encerrariam no plano negocial a Primeira Guerra Mundial, já concluída a nível dos confrontos com o armistício de Compiègne de 11 de novembro de 1918. A ausência, contudo, libertando o papado de tomada de posição sobre as questões territoriais e dispensando-o do desgaste negocial e do acordo punitivo, em que desaguou a desilusão quanto aos objetivos ideais, permitiu paulatinamente que a Santa Sé emergisse no pós-guerra relativamente reforçada, do ponto de vista diplomático, como ente humanitário não governativo, superior às disputas territoriais. Antes, porém, das armas se calarem, Bento XV ainda faria acenos breves à guerra no seu magistério. Exprimem o clima difícil porque passou o pontífice acusado de parcialidade, bem como a solidariedade ao episcopado. Encontramos textos que falam disso. No seguimento do armistício e no contexto da preparação das negociações que levariam ao Tratado de Versalhes, Bento XV publica a encíclica Quod Iam Dio, em que se congratula com o fim da guerra, obviamente. Também tem intervenções em que é testemunhada, em que o seu apelo pela paz é testemunhado em intervenções vinculadas ao socorro dos povos depauperados pela guerra e particularmente pela fome e tudo isso. Mais ampla é a sua intervenção na encíclica Pacem Deimunos de 1920, com que ele pretende cooperar na refundação da comunidade internacional de modo a excluir o recurso às armas e a consolidar a paz e o perdão recíproco. Perdão que, aliás, no texto se dispõe também a oferecer àqueles que o tinham ofendido, e não foi pouco, naquele quadro pós-nota de 1917. Também neste texto ecoam os apelos assistenciais, tudo isso. Mas, novo e também pleno de atualidade, é o pronunciamento sobre a Sociedade das Nações, estabelecida no Tratado de Versalhes e reunida pela primeira vez em Paris, em 16 de janeiro de 1920, 6 dias após a entrada em vigor daquele documento. Percebia-se que aquele organismo não correspondia às esperanças nele depositadas, dado que os Estados Unidos, que estiveram envolvidos na sua criação, não a integraram, em virtude da resistência do Senado em aprovar o Tratado de Versalhes, e visto que alguns dos protagonistas da guerra, os vencidos, não tinham sido admitidos, enquanto sobre eles pesavam as gravosas decisões dos tratados de paz. Alguns depois foram admitidos a seguir, mas de facto a Sociedade das Nações nasce num quadro profundamente limitado. O texto pontifício expressa bem estas perplexidades
enquanto deixa profeticamente antever as consequências da humilhação dos vencidos. Pronto, há ali um texto que deixa a entender precisamente isso. Aquele texto um pouco mais dentro: seria verdadeiramente desejável que todos os Estados, removidas as suspeitas mútuas, se reunissem numa única sociedade, ou melhor ainda, numa espécie de família dos povos, tanto para assegurar a independência de cada um, como para tutelar a ordem da sociedade civil. Agora, ele percebe claramente que aquela sociedade das nações não está a ser construída desta forma, como aliás o texto progressivamente deixa entender. Menor adesão à realidade e também menor sintonia com o espírito do tempo indicaria a vontade de uma fundamentação cristã da referida Sociedade das Nações, com o contributo da Igreja, ao evocar inclusivamente o contributo histórico da mesma Igreja para a federação dos povos numa sociedade homogénea que deu origem à Europa cristã. Aqui, creio que ele regressa a um certo discurso inicial que dificilmente pode ter adesão à realidade. A fragilidade institucional da Igreja no cenário político não sustentava tal desiderato, se bem que pudesse remeter para um trabalho de recomposição católica da sociedade coeva, sem que a mesma se repercutisse própria e diretamente sobre a Liga das Nações, enquanto a Igreja podia ganhar em liberdade de ação e em fecundidade apostólica se tomasse distância das lutas políticas. O ajustamento da Igreja ao contexto de uma sociedade marcada pela secularização teria de continuar a fazer caminho, certamente ainda com avanços e recuos. E eu agora estou mesmo na hora de concluir. E o que é que se pode dizer? Não é fácil o juízo sobre o papel de Bento XV no contexto da guerra e na definição da paz. Não há dúvida que foi um Papa muito contestado quando fez ouvir a sua voz aos chefes dos povos beligerantes, dando indicações concretas para o estabelecimento da paz. Também é claro o imediato fracasso diplomático da sua iniciativa de paz, lida como parcial quando o Papa procurou fazer da imparcialidade o seu modo de intervir. Bento XV, de facto, foi dito um Papa político. Foi dito assim por Baudrillard, terá sido dito assim, eu por acaso vi isso em determinada altura, depois não consegui encontrar o texto em concreto, mas terá sido dito assim também por Henri d'Alval, já muito depois, quando já não estava nas funções que tinha estado antes, que notou o registro diverso deste pontificado relativamente a Pio X, a que o próprio Henri d'Alval esteve vinculado. Della Chiesa foi também apelidado de Papa Desconhecido, em resultado do esquecimento a que foi votado após a sua morte, para que terá contribuído a brevidade do seu pontificado relativamente aos restantes, mas também a contestação e o fracasso que a guerra lhe proporcionara. E também depois o próprio cenário da Segunda Guerra Mundial e tudo isso, digamos. Com o texto, a historiografia teve a oportunidade de recuperar este pontificado, que superou uma visão providencialista da condenação da guerra e enverdou por uma via diplomática que cunhou a intervenção mais pragmática da Santa Sé, ainda em contextos seguintes, não necessariamente bem compreendida. Pense-se, por exemplo, na intervenção diplomática de Pio XII no quadro da Segunda Guerra Mundial e nas acusações de silêncio que lhe foram dirigidas. Agora, se compararmos aqui, nós temos uma linha de continuidade, mas também temos claramente uma linha de ruptura. Uma linha de continuidade nesta questão da imparcialidade, da questão diplomática, mas depois claramente uma linha de ruptura, porque o Bento XV ousou falar com as incompreensões todas, ao passo que desse ponto de vista, Pio XII foi bastante mais comedido, por motivos que podemos discutir depois, mas que não convém agora trazer para aqui neste momento. Há, contudo, um caminho de diplomacia e de neutralidade que Bento XV ajudou a trilhar, enquanto ousou a intervenção concreta na construção da paz e na evolução do posicionamento da Santa Sé face à guerra, superando, porventura, os termos da guerra justa. Mais dificuldade terá tido em dar o passo na participação da construção de uma sociedade plural e marcada pela laicidade, quando o referencial era ainda o de uma sociedade homogeneamente cristã. Ainda assim, a via diplomática escolhida tê-lo-á impulsionado para uma via mais pragmática, que a Santa Sé já vinha percorrendo com o ralliement leonino e com a aceitação instrumental das liberdades, ainda que não em tese. Havia certamente muito caminho a percorrer no diálogo com a modernidade para passos mais decisivos, como, por exemplo, o da aceitação da Declaração dos Direitos Humanos no quadro de uma reflexão sobre a paz, como acontecerá, por exemplo, com João XXIII na Pacem in Terris. É inegável, contudo, que Bento XV
mesmo com as contradições e incompreensões do seu pontificado, contribuiu para aprofundar o ensinamento da Igreja sobre a guerra e a paz e enfrentou o nacionalismo, abrindo caminho aos seus sucessores. Difícil foi que a sua voz profética fosse ouvida no cenário imediatamente do pós-guerra, ou da guerra e do pós-guerra, quando a paz tinha de ser construída pelos vencedores e pelos vencidos, antes que se acirrassem os nacionalismos que conduziriam as nações para um novo conflito mundial. E pronto. Eu peço desculpa, demorei muito, mas pronto, terminaria aqui. Ora, muito bem. Agradeço muitíssimo ao professor Adélio por várias razões. A primeira deve-se dizer que ele constituiu uma exceção e a verdade é que às vezes os santos da casa fazem milagres, porque esta foi a primeira conferência em que eu ouvi integralmente da primeira à última palavra, sem problema absolutamente nenhum, o que tornou... Claro. O sistema conhece o dono, a voz do dono, sem dúvida nenhuma que a voz do dono foi reconhecida, e isso tem uma enorme vantagem que nos permite, digamos, não é aguentar, que nos permite ouvir sem canseira, e seguramente continuaríamos a ouvir com muito agrado esta belíssima síntese sobre este período, que, digamos, talvez agora vendo as coisas, em termos de programação, teria dado muito jeito se antecedesse as duas anteriores intervenções, foram estudos de caso, e veríamos o universo mais alargado na qual se inscrever. Houve também, e passo já a palavra, ainda temos uns minutos para intervenções, se assim o entenderem, mas houve um pequenino lapso num slide, em que em vez de vento 15 aparecia vento 16. Eu achei muito interessante, porque, sem ser essa a intenção, acabava por estabelecer uma ponte e tornar mais compreensível para as pessoas menos informadas por que razão o cardeal Ratzinger decidiu assumir o nome de Bento XVI quando foi eleito Papa. Portanto, esse pequenino lapso foi extremamente providencial. Bom, dito isto, devolvo a palavra à assistência, quer aos que estão presentes, quer aos que estão à distância, para ver se há alguma questão que queiram colocar. Eu permito-me, antes de encerrar e de agradecer uma vez mais ao professor Adélio, digamos, a excelente exposição que fez e a generosa exposição que fez, só uma generosa exposição é que suscita este tipo de comentários que foram feitos. Mas permitia-me, enquanto medievalista, fazer um pequenino apontamento. É que o que eu achei muito interessante, e eu reconheço uma parte considerável do meu desconhecimento sobre este papado e sobre esta personagem, é verdade que foi, e não foi ele que escolheu ser Papa naquele momento, ninguém adivinharia que a guerra, apesar de todos os pronúncios, teria a dimensão, a escala e a profundidade que teve, mas o que é interessante neste pontificado é esse, pareceu-me a mim, se estou a ver bem, agarrar-se à absoluta realidade. Isto é um pontificado que se afirma não exclusivamente, como fez sobretudo na segunda metade do século XIX, através de uma reafirmação doutrinal, mas é alguém que bebe diretamente da realidade humana naquele momento para fazer doutrina. E desse ponto de vista fiquei convicto de que o Bento XV é realmente inovador, mesmo que não o tenha tido consciência disso, e portanto há uma certa dimensão profética, podemos dizer, de alguém que não terá sido chamada àquela função, mas que esteve à altura da função porque mergulhado na realidade. Talvez a sua dimensão mais profunda me parece ser esta, e grande parte da sua incompreensão provavelmente resulta daí, porque de um certo ponto de vista parece estar um bocadinho também fora do tempo, isto é, fora de um tempo que estava mais para vir do que do tempo em que se estava a esgotar com ele. Sim, bom, e as realidades são muitas. E as realidades são muitas, evidentemente. Bom, agradeço mais uma vez a todos os presentes na Catedral do Porto e a todos os que à distância nos acompanharam, muito particularmente uma vez mais ao professor Adélio, e com isto encerramos este primeiro ciclo, a primeira parte do ciclo de 2023. Relembro que retomaremos as nossas sessões no próximo dia 18 de setembro, com uma intervenção do nosso colega professor Nuno Estevão sobre a Igreja Portuguesa e a Guerra Colonial. Até lá, desejo a todos um retemperador mês de agosto e que se sintam animados em setembro em voltarem a assistir e a acompanhar-nos uns aos outros nesta caminhada.
Muito obrigado, uma boa tarde e um bom agosto para todos.